Esta semana nós tivemos o feriado de Carnaval, que é contado a partir da sexta-feira. E as pessoas aproveitam esse momento para participar de festas, promover encontros entre amigos, familiares e muitos ainda festejam nos bailes de Carnaval. Só que, normalmente, tudo isso regado à bebida. Eu mesmo pude testemunhar na noite de segunda-feira de Carnaval. Eu estava com minha família trafegando na 7 de setembro. Na hora que cheguei na 25 de dezembro, a mão sobe. Quando eu olho para o lado, uma Volkswagen Amarok branca, cabine dupla, desceu na contramão da Afonso Pena até a Joaquim Murtinho. Eu, por ter o costume de olhar para os dois lados e ter atenção no trânsito, consegui então, freando de forma brusca, evitar um acidente. Só que nessa esquina, na madrugada de segunda-feira, no mesmo dia, infelizmente, uma pessoa não teve a mesma sorte. Na imagem registrada por uma câmera de segurança, mostra a caminhonete L200, conduzida por Diogo Machado Teixeira, de 36 anos, passar o cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Bahia em alta velocidade e atingir o táxi conduzido por Sebastião Mendes da Rocha, de 51 anos, que foi levado com um dos passageiros, Ramon Rudinei Tenório de Souza e Silva, de 21 anos, em estado grave para o hospital. Além de excesso de velocidade, embriaguez ao volante, pois o teste de alcoolemia registrou 0,59 miligramas de álcool no sangue. Publicamente, através de sua advogada, ele confessou ainda que estava usando o celular ao volante, o que deve complicar mais a sua situação. Na sequência da imagem, vemos um Honda Civic preto que chega junto com a picape no cruzamento e vira na contramão. Até então, caracterizava que Diogo estava também envolvido em um racha. Porém, essa suspeita foi amenizada, mas não descartada, com a apresentação do condutor do veículo, Fábio Gomes de Oliveira, de 29 anos, ontem, sexta-feira, que afirma que teve essa reação ao ver o acidente e fala ainda que Diogo furou o sinal vermelho, trazendo mais culpa sobre o condutor da L200. E o resultado desse acidente ceifou a vida de José Pedro Alves da Silva Júnior, de 22 anos, um pernambucano que veio lá do seu estado para trabalhar aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Outro acidente com vítima fatal na capital do estado envolveu o motorista Carlos Eduardo Nunes, de 54 anos. A perícia constatou que o carro estava com os pneus carecas e dentro do carro tinham várias latinhas de cerveja. Tenente Joseph, apesar desse acidente que acabamos de mostrar, esse carnaval teve mais um com vítima fatal. Mas só que os números foram positivos em relação ao ano passado. O que o Ciptran faz em termos de análise, comparando 2012 e 2013? Principalmente em relação aos números dos acidentes gerais, né? Todo o conjunto dos acidentes. Ano passado nós tivemos 118 acidentes e esse ano abaixo de 90 foram exatamente 87. Infelizmente, 2 desses 87 resultaram em vítimas fatais, mas volto a dizer, como a gente comenta bastante na companhia de trânsito, em comum nesses 2 acidentes você tem o uso da bebida nas 2 vítimas fatais e também uma total conduta imprudente em relação ao próximo e em relação a si mesmo no trânsito. Ou seja, mas de toda forma, uma redução bastante significativa, acima de 20% em números gerais de acidentes. E na questão de alcoolemia, com essa nova lei de trânsito muito mais rigorosa, tanto na questão da aplicação como também da multa, os números também foram positivos? Os números foram bem abaixo também, seguem a mesma tendência aí.
algo em torno de 20% também de redução de constatação de condutores embriagados em Campo Grande. Ainda é prematuro avaliar se isso segue um reflexo da nova legislação de lei seca, a gente acredita que sim, mas ainda é prematuro. Seria interessante aguardar aí os 3 primeiros meses, o primeiro trimestre do ano de 2013, para poder se fazer uma comparação com os outros anos e observar se isso de fato é um impacto da nova legislação de trânsito. Com essa nova lei, processos criminais em relação ao uso de bebida alcoólica antes de dirigir, ele tende a aumentar, não? Com certeza ele tende a aumentar. Antigamente o que a gente observava era um número muito alto de autuações administrativas e um número relativamente baixo de prisões, de condutores encaminhados presos. Isso porque o condutor ele tinha de se voluntariar a fazer o teste de bafômetro para ser encaminhado a DP. Hoje em dia não, basta que se o agente policial constate que ele fez uso de substância psicoativa que cause dependência, essa é a redação da lei, seja álcool ou qualquer outro tipo de droga, ele já pode ser autuado em flagrante. Então a gente espera que haja uma redução dessa margem entre autuados administrativamente e conduzidos presos em flagrante. Autos de infração em 2012 totalizaram 348. Já em 2013, 289, com uma redução de 17%. O número de acidentes também teve uma redução, porém muito pequena. Em 2012, totalizou 118 acidentes sem nenhuma vítima fatal. Já em 2013, a operação de Carnaval registrou 116 acidentes com 2 vítimas fatais, uma redução de apenas 1%. Já os motoristas embriagados flagrados dirigindo foram 14 no ano de 2012, e apenas 4 no ano de 2013, uma redução de 71%. Também houve infrações envolvendo motoristas embriagados. Em 2012, totalizaram 22 infrações. Já em 2014, caiu para 14, uma redução de 36%. O Batalhão da Polícia Militar Rodoviária Estadual registrou uma redução de 58% no número de acidentes nas estradas de MS na Operação Dionísios, sendo 13 acidentes registrados com uma vítima grave e nenhuma vítima fatal. Uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo hoje, para trazer um pouquinho de mais, de conscientização nessa questão da associação álcool e volante. A mensagem que sempre fica é o respeito pela vida, primeiramente, o respeito pelo Código de Trânsito, o respeito pela vida, quando a gente fala pela vida do próprio condutor e principalmente pela vida do próximo, porque se o cidadão tem desprezo pela sua própria vida, mas pelo menos considere a vida do próximo. E se não, como a gente sempre comenta, se não houver uma consciência propriamente dita, ou seja, não vou dirigir porque eu posso causar um acidente, coisa desse tipo, que haja então realmente o medo de pagar uma multa de R$2.000, ter a CNH apreendida por 1 ano, o veículo retido e também o medo do processo criminal, saber que isso pode sim resultar numa condenação criminal. E o brilho que você vê pelas ruas não é nada mais do que o que resta dos acidentes nas esquinas da nossa capital, ou seja, cacos de vidro que retratam cacos de vidas que são desfeitas pelo trânsito e o pior de tudo, por situações que poderiam ser evitadas.